Olá, tudo bem? Continuando o estudo sobre os enunciados da súmula do Tribunal Superior Eleitoral, hoje falarei sobre o de número 63, cujo teor é o seguinte: a execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios se preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil, tendo em vista a natureza não tributária da dívida, observados ainda o contraditório e a ampla defesa. Os precedentes que devem ensejo a esse enunciado de 2015, são de 2015, 2014, 2013. Nós temos o agravo regimental de número 12.465, o agravo regimental 57.928 e o agravo regimental 26.242, todos em recurso especial. Pois bem, precisamos primeiramente observar o seguinte: que o profissional do direito, o aplicador da norma, o intérprete da norma, precisa ter um conhecimento amplo dessa ciência. Perceba que estamos tratando de um enunciado do Tribunal Superior Eleitoral, cujo teor traz em seu bojo princípios, institutos de direito civil, processo civil e também execução no âmbito tributário. Olha que interessante. Mas vamos lá, do que trata esse enunciado? Primeiro ponto que precisamos compreender é que a multa eleitoral não paga, ela gera uma dívida ativa e esta tem natureza não tributária. Isto é pacífico, ok? Como que essa dinâmica se desenrola? Nós temos no Código Eleitoral o artigo 367 que nos diz que as imposições e cobranças de qualquer multa, salvo nos casos das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas. O inciso 3 e 4 nos diz justamente que haverá inscrição em dívida ativa e para a cobrança, para a execução, será utilizado o mesmo procedimento que a Fazenda Pública utiliza, que nós sabemos que é a Lei 6.830/80, com aplicação subsidiária do CPC. Importante observar ainda que essa ressalva do 367 quanto às condenações criminais já não se aplica mais, porque o artigo 51 do Código Penal, outrora alterado, também diz que, transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal, será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, resumindo, até aqui, toda e qualquer multa eleitoral, uma vez não paga, gera dívida ativa, cuja natureza é não tributária. Pois bem, vamos entender o caso que deu ensejo a esses precedentes. Uma agremiação partidária, então não pagando a multa eleitoral, deu ensejo a uma execução fiscal. A Fazenda Pública, no bojo do processo, então pediu redirecionamento da execução em face do presidente do partido político, com base no artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Nós sabemos que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado e sabemos também que existe um importante princípio da autonomia patrimonial. A pessoa jurídica tem patrimônio próprio. Então, para que um dirigente também seja atingido patrimonialmente, nós precisamos recorrer à lei e entender se ela permite tal execução. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, então entende que o artigo 135, inciso 3 do CTN aplica-se apenas a dívidas tributárias, ou seja, oriundas de obrigações tributárias, e que obviamente não é o caso de uma multa eleitoral. Daí que não há que se falar em aplicação desse artigo, que inclusive nos diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos oriundos de obrigações tributárias, certo? Resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Inciso 3, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado. No caso concreto, a Fazenda Pública alegava que houve infração de lei por parte do dirigente da agremiação partidária. Mas já sabemos que não é o caso de se aplicar esse instituto.
Então, o que restaria à Fazenda Pública diante de eventual ilegalidade? Daí a necessidade de aplicação do artigo 50 do Código Civil, que nos traz o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica, seguindo a chamada teoria maior. Existe também a desconsideração conforme a teoria menor, com base na legislação consumerista. Teoria maior porque ela é mais exigente, exige mais requisitos para que se adentre no patrimônio daquele que não é a pessoa jurídica. Então, diz o artigo 50 que são requisitos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, que inclusive o juiz não pode reconhecer de ofício, isso deve ser requerido. No artigo 133 do CPC traz um incidente chamado incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Olha a diferença. Aplicado o 135 do CTN, o juiz pode, inclusive, de ofício, fazer o redirecionamento. Então, perceba que há uma diferença gritante entre os procedimentos. Daí, a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral se manifestar de forma a pacificar essa questão. Inclusive, para trazer ainda mais segurança jurídica, houve alteração desse artigo 50 pela Lei 13.874, em 2019, que deixou claro que apenas aqueles beneficiados pela ilicitude podem ser incluídos no polo passivo, pode ter o seu patrimônio afetado. O parágrafo 1º e o 2º trazem, por sua vez, conceitos do que seria o desvio de finalidade e do que seria a confusão patrimonial. Com esse entendimento, fica claro, então, que, uma vez executada uma multa eleitoral convertida em dívida ativa, segue-se sim a Lei 6.830, com aplicação subsidiária do CPC. Porém, não há que se falar em redirecionamento com base no Código Tributário Nacional, uma vez que não estamos diante de dívida tributária. É necessário, então, demonstrar os requisitos presentes no artigo 50 do Código Civil. Entendido? Para reforçar, o STJ traga aqui 2 julgados, um da primeira turma e outro da segunda turma, que deixam isso mais claro ainda, essa diferença. Trazendo o entendimento que, para casos do artigo 135 do CTN, para essa responsabilidade, para esse redirecionamento, é desnecessário ou desnecessária a desconsideração da pessoa jurídica, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Trago aqui o RESP 1.775.269, que está no informativo 643, e da segunda turma eu trago o RESP 1.786.311, que está no informativo 648. Inclusive o enunciado 53 do ENFAM, da ENFAM, melhor dizendo, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, nos diz que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no 133 do CPC, mas não se aplica esse entendimento à questão de multa eleitoral, porque não estamos diante de uma dívida tributária. Ok? Resumindo, a natureza não tributária da multa eleitoral impede o redirecionamento da execução. Eventual abuso ou desvio de finalidade da pessoa jurídica deverá dar ensejo a incidente de desconsideração da pessoa jurídica para que o sócio, o dirigente, seja alcançado em seu patrimônio. Ok? Bom, e com isso nós concluímos a compreensão de mais um importante enunciado do Tribunal Superior Eleitoral. Eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhá-lo, comentá-lo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre estamos postando vídeos comentando súmulas do TSE, do STJ, do STF, de alguns ramos do direito, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.